Povo de Deus, paz do Senhor Jesus a todos amigos e irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala, André, né? Quero estar convidando os irmãos para estar conosco nessa live. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 2, embora trazendo uma ênfase, né, no início do capítulo 2 que fizemos na semana passada, enfatizando acerca da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Dessa vez, né, a gente vai atentar para a encarnação, né, ou seja, para o ato de Jesus como um ser divino, tomando a forma humana, né, e enxergando toda a beleza nisso, né, enxergando toda a beleza, toda a glória de Deus a respeito dessa finalidade. E antes de começar, já quero trazer aqui um pensamento, né, do doutor e pastor Rodrigo Silva, que uma certa feita num podcast ele falou muito acertadamente que Jesus não duela com o inimigo, disputando força, mandando raio, mostrando para ele que o Pai e o próprio Cristo é mais poderoso do que ele. E isso é óbvio, claramente, né? Não houve uma disputa de poder. Enfim, Satanás não tem condições alguma em relação ao poder, à autoridade de Jesus, né? A autoridade de Jesus. Então, nesse conceito, nesse pensamento, o Dr. Rodrigo afirma que o Senhor Jesus Cristo, né, em todo o seu propósito redentor, ele vem atuando não através do poder de Deus propriamente dito, mas com o caráter de Deus, né? Com o caráter de Deus, agindo com justiça, agindo com verdade, né? Então ele guerreia, né? Ele atua, ele faz através do caráter de Deus. E a humanidade de Cristo é esta atuação a partir do caráter de Deus. Isso é muito bom, tá ok? Isso é muito bom, porque a gente enxerga o caráter de Deus na humanidade de Cristo, né? A gente enxerga na humanidade de Cristo quando, no propósito da redenção, ele se reduz, né? Ele se humilha, ele se diminui, né? Ele se diminui, um ser divino, um ser grandioso, poderoso, criador dos céus e da terra, né? Cooperador de Deus, do Pai, no ato da criação, né? João, né, no seu evangelho, fazendo um testemunho a respeito de Cristo, um testemunho a respeito de Jesus, ele disse que sem ele nada do que foi feito se fez. Está se referindo a Jesus. Nada do que foi criado, nada daquilo que foi criado poderia ter sido feito se ele não tivesse liberado a palavra, né? Jesus é o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? No grego é logos, né? No princípio era o logos. Por fim, então devemos enxergar e vamos enxergar a beleza da humanidade de Cristo quando ele é gerado no ventre de Maria, né? Ele é gerado no ventre materno, gerado pelo Espírito, né? Cumprindo as profecias a este respeito. A gente encontra a profecia, né, numa forma bem mais, como eu poderia dizer, clara, de forma muito clara, em Isaías capítulo 9, né? Isaías capítulo 9 vai falar da mulher, né, a virgem que geraria pelo Espírito. E também no próprio Salmo 8, né, o Salmo 8 também
traz esse conceito, né? Tu és meu filho e hoje te gerei, ou melhor, Salmo 2, perdão. Salmo 2, né, que é um salmo messiânico, também vai expressar essa verdade. O autor aos Hebreus usa muito o Salmo 2 para falar a respeito de Jesus. Ele usa muito o Salmo 110, ele usa o Salmo 140, usa o Salmo 45 em algumas vezes. Por fim, os salmos estão sempre presentes na fala do autor aos Hebreus, né? E essa é uma das tais. Tu és meu filho e hoje te gerei. Ou seja, ele estava fazendo o anúncio de quando Cristo foi gerado no ventre materno, né? E já foi anunciado que isto iria acontecer. Ele sempre anuncia antes os seus feitos para que quando se cumpra, todos possam entender que foi Ele quem falou, e o mesmo Deus que falou é o Deus que vai cumprir todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Então tá aí, vamos analisar agora, né? Já temos olhado aí, observado algumas coisas, né, sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Essa não vai ser mais a ênfase agora dada, mas a ênfase maior vai ser sobre a consagração. A consagração, ou seja, é realizada uma consagração após, né, a morte de Jesus. A morte de Jesus foi expiatória, extremamente necessária. A morte teve que ser, né, teve que ser no sentido de justiça, no sentido de verdade, no sentido de veracidade, né? Ele não poderia vir em espírito para cumprir esse propósito. Ele verdadeiramente teve que cumprir toda a justiça de Deus, né? Quando ele estava ali às margens do Rio Jordão, juntamente com João Batista, a ponto de, né, bem próximo de ser batizado. Antes disso, João Batista teve um diálogo ali, né? Teve um diálogo ali com Jesus. E ele chega para Jesus, vim aqui para ser batizado, né? Para ser batizado, conforme toda a justiça assim manda, né? Assim como toda a lei, né? Como toda a lei, como todo o propósito, né, deve ser cumprido, né? Todos os que aderirem à fé devem passar por esse mandamento, né? Deve obedecer esse mandamento. Esse mandamento tem um propósito. Está se falando a respeito do batismo. Então estou aqui para que se cumpra toda a justiça. E aí João, né? João obviamente entendendo quem ele é, né? Entendendo quem ele não é apenas o primo de Jesus, não. Ele entendeu que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tinha feito esse anúncio. Mas agora Jesus está falando que ele quer e deve se batizar. Ele não só quer, ele deve se batizar. Para quê? Para que se cumpra toda a justiça. E a gente vai entender o que significa isso, né? Cumprir toda a justiça. Todo o propósito, para que se cumpra todo o propósito, toda a justiça do reino, né? Justiça, justificação só vai se dar se o Salvador passar pelo processo, o mesmo processo que os homens passam, né? Os mesmos processos que o homem passa, ele também deve passar, para que se cumpra toda a justiça. Aí, por fim, João Batista fala, pois, mas eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então ele diz, não, para que se cumpra toda a justiça. Então aí ele é batizado. Todos nós sabemos que o propósito, né, a finalidade do batismo tem como objetivo testemunhar, né, dar testemunho da obra de salvação do próprio Senhor, né, do próprio Deus, remissão dos pecados, né, isso, batismo é sepultamento do velho homem, renascimento, né, a ressurreição de um novo homem, né, um homem interior, renovado por Deus, né, com um entendimento diferente, iluminado através das Escrituras. Por fim,
sabendo também que Jesus não tinha pecado, né? Deram testemunho a respeito dele, o próprio João deu testemunho a respeito de Jesus, que Jesus não tinha pecado algum. Apóstolo Pedro, na sua carta também, testifica e testemunha a respeito disso, que Cristo não cometeu pecado algum. Depois, lá na carta de João, entre as 3 cartas de João, o apóstolo vai dizer que ele não tinha pecado algum, tá? Mas ele cumpriu o propósito de descer às águas para que se cumprisse toda a Escritura. E por esse feito o Senhor se manifestou naquele dia, né? No batismo de Jesus se manifestou, o Espírito Santo desceu sobre o ombro dele em forma de uma pomba. O Senhor falou, né? O Pai bradou dos céus: eis aí o meu filho amado, a qual a minha alma se compraz, a qual a minha alma se agrada, se alegra. E agora, assim como todos os homens morrem, né? Todos os homens descem à sepultura, o próprio Cristo também seguiu a ordem natural das coisas. Só que diferentemente de algumas pessoas que vivem muitos anos e morrem por forma natural, né? Morte natural, envelhecimento, né? Inclusive na gravação desse vídeo, né? Aproveitando o ensejo para falar hoje, infelizmente, aí do falecimento de um grande comunicador, Cid Moreira, aos 97 anos, né? Falecendo hoje aí, então, Cid Moreira, um grande comunicador, uma voz confundível, marcante, forte, né? Encorpada, e uma versatilidade na comunicação terrível, né? Muito expressiva a comunicação. Mas é só para a gente tirar aqui a ideia, o conceito, né, do falecimento, né, que pode se dar de forma natural por causa do envelhecimento, né? A vida é assim: nascer, se desenvolver, crescer e morrer, né? Faz parte da vida esse processo, e o próprio Jesus entrou nesse processo desde o momento que ele encarnou, tomou a forma humana. Então ele passa pelos mesmos processos que os seres humanos, e não somente passa por esses processos, né, que diz a respeito à vida, mas também passa por tribulações, passa por incompreensões, é humilhado, é escarnecido, é incompreendido, é desacreditado, enfim, todas as aflições, né, que diz a respeito à vida humana, a vida de um homem piedoso a respeito da fé. Ele vai passar por muitas provações, tribulações, privações, né? Jesus também passou por privações quando foi levado ao deserto pelo Espírito, né? O próprio Espírito Santo o conduziu para que ele passasse pelo deserto, né? Foi tentado, assim como todo homem são tentados. Inclusive, esse é o pano de fundo que o autor aos Hebreus mais à frente vai começar a pontuar em cima dessa ideia, desse conceito, a respeito da humanidade de Cristo e dele se assemelhar a nós em todos os aspectos. O único aspecto que a gente deve levar em consideração, que não carrega consigo a respeito dele, né, de Jesus, é que ele só um instantinho aqui. Fechei aqui. Ele não tinha pecado, né? E isso, inclusive, né, lhe dá autoridade para vencer a morte, tá? Porque a única coisa que detém o pecador no mundo dos mortos é exatamente o pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, todos estão no mundo dos mortos e permanecerão lá por causa
por causa dos pecados. Porém, aqueles que morrem em Cristo, justificado por Cristo, então estes ressuscitarão. Entende? Por causa da justificação. Mas a justificação ela só acontece porque primeiramente é necessário morrer para este mundo, para ressuscitar verdadeiramente com Cristo. O apóstolo Paulo foi enfático também a respeito disso, né? Inclusive ele vai aplicar o simbolismo do batismo, o simbolismo do ato profético do batismo, que o batismo é um ato profético. O simbolismo do ato do batismo carrega consigo essa morte para o mundo e a ressurreição para uma vida e para uma nova criatura agora nascendo para a glória de Deus e para viver dentro do padrão da justiça de Deus. Então, por causa da morte, se houver a morte, no sentido figurado da palavra, não estou falando no sentido literal, mas se houver, né, a morte da vida pecaminosa, se houver a morte da vida pecaminosa, então verdadeiramente aquela vida está justificada. E aquela vida justificada, na volta de Jesus, né, quando ele vier, que esse é o anseio da igreja, quando ele vier, todos os que são justificados, né, agora são filhos de Deus, recebem a filiação, são justificados e agora recebem a filiação, e assim estarão com ele para sempre. Amém? Agora são os filhos de Deus que vão estar junto do Pai para os propósitos eternos que ele tem ainda a tratar com todos aqueles que creem e que estarão presentes em um tempo futuro, né, que já mencionamos esse tempo futuro na live anterior, falando do mundo por vir, né, basicamente aí o milênio, o reino de Deus, de forma plena nessa terra. Então tem muita coisa boa pra gente hoje aqui, tá bom? Vamos lá? Vou dar uma olhadinha virada aqui na tela aqui, tá, meus irmãos? Então tá aí, pessoal. Deixa eu dar uma clareada aqui. Uma clareada na tela. Esse texto aqui é uma citação do Salmo 8, tá? Uma citação do Salmo 8 que o autor hebreu está fazendo, né? Falando dos homens, né? Da humanidade de forma geral, né? Que o homem ele é feito um pouco menor que os anjos. Isso é uma expressão para dizer que o homem ele é diferente dos anjos, porque os anjos são seres espirituais e nós somos seres tanto espirituais quanto seres físicos, né? Somos seres físicos que temos carne e sangue, né? Essa é a expressão que os autores, tanto o autor aos Hebreus, quanto o apóstolo Paulo, quanto Pedro e João, declaram, né? Carne e sangue, né? Por exemplo, nós temos lá em Efésios, como diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso é uma, como eu poderia dizer? Isso é uma expressão que significa que nós somos seres diferentes, né? Nós consistimos em carne, em corpo físico, mas também temos o nosso ser espiritual, o nosso homem interior. Também foi a expressão usada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, que nós temos o nosso homem interior, né? Assim como temos o homem exterior, físico, né? Aquilo que aparentamos, aquilo que as pessoas conseguem enxergar
de maneira visível, mas também temos o nosso homem interior, que consiste da nossa alma e do nosso espírito. E esse conjunto, né, de alma e espírito é o nosso homem interior, que foi criado por Deus, estabelecido por Deus para os propósitos de Deus, que serão revelados, né, mais plenamente mais à frente. Por fim, então, todas as vezes que a gente encontrar que, contudo, fizeste um pouco menor do que os anjos, isso é uma expressão que significa que nós somos diferentes deles, eles são maiores, né, no sentido literal da palavra, do que os homens, e essa estatura maior dos anjos, né, significa que há superioridade deles em relação a nós, né? Contudo, o Senhor tem um propósito, embora sejamos sim menor que os anjos, seja em estatura e também em poder, né, vamos assim dizer, em poder, porque os anjos são poderosos, é verdade, né? A gente vê relatos bíblicos de anjos ordenados pelo Senhor e guerreando, né? Um anjo guerreando contra 185 mil homens da Síria, né? Tá lá relatos bíblicos lá no livro dos Reis, das Crônicas, estão registrados isso. Então é verdade que os anjos são poderosos, né? Os anjos são diferentes de nós, eles como diz o autor aos Hebreus, são espíritos ministradores, eles não estão limitados a tempo, a espaço, eles não são temporais, eles são atemporais. Eles não são transcendentais, mas eles são atemporais. Por fim, então há sim uma superioridade dos anjos em relação aos homens, de fato, isso é verdade. Contudo, né, Deus, na sua onisciência e onipotência, preparou algo glorioso para o homem. O que é? Ainda que o homem seja inferior aos anjos em algum aspecto, o Senhor o fará superior aos anjos. Porque está escrito, ó, tu fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroastes. Ele está falando do homem. E o constituístes sobre as obras das tuas mãos. Deus constituiu o homem como administrador de tudo aquilo que foi criado. Todas as coisas ele sujeitasse debaixo dos pés, né? É uma expressão, mais uma expressão, né, que o autor usa constantemente. Sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, subjugou, né? Está subjugado, está dominado. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Olha só que maravilha, né? Ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas a nós, né, seres humanos. Né? Quando diz todas as coisas, está ligado também ao mundo espiritual. Né? O mundo espiritual ele está sujeito ao homem que é consagrado para o Senhor, né? Consagrado para o Senhor, para o propósito dele, para o reino dele, o reino espiritual que já está em atividade, como também em outras lives, né, anteriores, ainda nesse capítulo já mencionamos, né, a respeito que o Senhor, através dos dons espirituais, dos dons ministeriais, entregou para a sua igreja esses poderosos dons que, inclusive, subjuga os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? São o diabo e toda a hoste infernal. Né? A gente vê lá em Efésios capítulo 6, né, voltando lá para Efésios, falando sobre a armadura de Deus, e ele diz que para que nós revestimos dessa armadura, para que possamos combater contra principados e potestades, hostes dominadoras que atuam na região da maldade. Né? Muito tremendo isso, tá ok?
muito tremendo, poderosíssimo, é esse feito do Senhor, tá? Nós lemos também Lucas 10, nós lemos também Mateus capítulo 10, falando da grande comissão, que os discípulos de Jesus e os apóstolos ficaram maravilhados porque os demônios, né? Nunca aconteceu isso na história, mas os demônios estavam sujeitando-se aos apóstolos, aos discípulos que foram comissionados, enviados por Jesus para este propósito. E declarando que estava acontecendo ali naquele momento a chegada do reino de Deus. E Jesus se alegra e testemunha e diz, Lucas capítulo 10, versículo 19, versículos 18, 19 e 20, vai dizer assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Né? Ou seja, Satanás naquele momento estava sendo destronado, porque o poder, a autoridade de Deus estava sendo otorgada da fonte que é Jesus, né? A fonte que é Jesus. Ele disse que ele tem vida em si mesmo, né? Ele tem vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Então, a vida liberada pelo Pai, também a vida liberada pelo Filho, e o Filho tem essa autoridade de dar a vida, né? de soprar a vida. Né? Quando a pessoa está possessa, ela está morta espiritualmente, e por isso ela não tem resistência àquele que está governando a sua vida. Mas o Senhor entregou essa autoridade à Igreja de Cristo. E o autor aos Hebreus começa a trazer esta mensagem desde o capítulo do capítulo 2, né? E ele vem discorrendo ponto a ponto a respeito disso. Né? Aqui vemos, né, que Deus fez o homem de certa forma inferior aos anjos, contudo o Senhor o coroou, né? Essa questão de coroar é dar honra, né? O apóstolo Paulo vai falar que o homem é a coroa da criação, né? Ou seja, diante de todas as coisas que Deus já havia feito, de tantas coisas que Deus criou, a coroa da criação é o homem. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Nós não merecemos, né? Não há mérito algum no homem a respeito disso, mas simplesmente o Senhor quis fazer isso, tá? Estava no propósito dele, ele quis. Então, o autor aos Hebreus agora vai falar que ainda não vemos que essas coisas estão sujeitas. Olha só, mas ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. A quem? Ao homem. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele também se tornou homem e também era inferior aos anjos, né? Foi feito, ou seja, por um tempo ele se tornou inferior aos anjos. Por que ele se tornou inferior? Porque agora ele está dentro da mesma classe de obra criada junto com os homens, né? Fazendo parte desta obra criada, revestido de carne, de osso, pele, tendão, cabelo, tudo revestido, né? Então, ainda que não vemos todas as coisas sujeitas em relação ao homem, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Ele se tornou humano, né? Se tornou pequeno, se humilhou, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, se humilhou, se esvaziou de sua glória por causa da paixão da morte. Muito linda essa expressão, paixão da morte, né? Teve um propósito de apaixonado, né? Ou seja, a todo custo em prol do resgate, né? Paixão da morte, a todo custo em prol do resgate. Que coisa linda!
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Né? A partir dali, todos continuariam descendo à sepultura, morrendo, né? Continuaria o processo natural da vida com as gerações futuras. Já estamos no ano 2024, as pessoas continuam nesse processo natural da vida, mas o que ele fez, e de uma única vez, por ele ter sido justificado pelo próprio Deus, sua ação foi perfeita na cruz do Calvário, sua ação foi perfeita, ele não resistiu, ele se entregou para a paixão da morte, se entregou, ainda que ele tivesse muito preocupado. A gente vê Jesus muito preocupado lá no Getsemane, né? Nós vemos Jesus ali muito angustiado, ao ponto de dizer: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não termina a oração dessa maneira, ele diz assim, ó: contudo, faça a tua vontade, não a minha vontade. Então, com completar essa oração com esta fala, significa que, ainda que ele soubesse que fosse muito doloroso o que ele iria vivenciar, e de fato foi, historicamente nós temos isso comprovado, contudo, ele não se desviou do seu maior propósito, tá? O seu maior propósito, porque é importante que se diga que Jesus tinha propósitos quando veio a esse mundo. Né? Ele veio para ministrar a sua palavra, pregar a verdade, né? Chamar as pessoas ao arrependimento, dar continuidade ao ministério de João Batista, né? Pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus, né? Ensinar o modo correto de viver. Tudo isso é propósito do Senhor na vinda de Jesus no seu ministério terreno. Mas o propósito maior de Jesus, evidentemente, é a paixão da morte, né? Morrer, contudo, sem pecado, para nos livrar da condenação da morte, tá? A gente vai entender um pouco mais a respeito disso quando nós entendermos plenamente como funciona essa questão do mundo dos mortos. Somente a partir daí que a gente vai compreender quão belo é o propósito salvador de Cristo na cruz do Calvário. A ação de Cristo na cruz do Calvário, ela é maravilhosa, mas para a gente enxergar de forma plena, a gente precisa ir ponto a ponto dessa obra que iniciou no plano físico, mas ela perdura no mundo espiritual. E quando se diz no mundo espiritual, também se trata do mundo dos mortos, né? O Hades. Por fim, aí ele fala que o propósito, porque convinha que aquele é o Pai, porque convinha que aquele para quem é para o Pai, para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. É uma obra do Pai, ou seja, o Pai tem o propósito de trazer muitos filhos à glória. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que é o príncipe da salvação deles. Ou seja, ele já está começando a pontuar a questão do sumo sacerdote. Príncipe. Príncipe é uma expressão usada, né, na teologia judaica, né? A teologia judaica, o príncipe da salvação deles faz parte da literatura profética, né? Quem conhece a literatura profética sabe disso. Então essa expressão, o autor aos Hebreus provavelmente está extraindo do livro do profeta Daniel,
Inclusive, lá nas 70 semanas de Daniel vai falar sobre o príncipe, o Messias, consagrar-se pela aflição. Nós fomos consagrados ao Pai, né? Consagrar-se pela aflição, o príncipe da salvação deles. Olha que coisa linda. A morte de Jesus é a consagração dos filhos para levá-los para onde? Para a glória. Em outras expressões está falando glorificação. Em outras traduções, vou ver se eu acho aqui. Essa aqui, King James. Deixa eu ver o que a King James fala aqui, autorizado. Perdão. Ao conduzir muitos filhos à glorificação. Olha lá, nítido, né? Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, o Pai, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, o Filho, né? Não foi através do Filho que tudo veio a existir, não é isso? Por causa de quem? Por causa do Filho, para entregar toda a criação e o reino ao Filho, e o Filho, após entregará o reino ao Pai, assim disse Paulo lá em 1 Coríntios, é uma sucessão de coisas, né? O Pai entrega o reino ao Filho, e depois o Filho entregará o reino ao Pai, depois que tudo tiver concluído. Né? A gente vai entender essas conclusões de coisas eternas lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, 21, 22. Vamos entender um pouco mais. Eu só quero que vocês atentem para isso aqui, ó. Ao conduzir muitos filhos à glorificação. Perdão, meus irmãos. Me desculpa. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ao conduzir muitos filhos à glorificação. Por quê? Porque a morte de Jesus, né, vai providenciar para os filhos justificados. Para os filhos justificados, vai trazer para estes não só a salvação da alma e do espírito, mas também a glorificação do corpo, de um todo, né? Não só o corpo todo revestido em glória, glorificação, uma roupagem nova sobre o ser humano, né? Glorificação é como se fosse uma novas vestes, uma roupagem nova, né? Quando a gente vê lá em Apocalipse, por exemplo, os homens, os salvos com vestes brancas. Essas vestes brancas é uma figura de linguagem que denota glorificação. E é muito bom, importante entender esse versículo 10, porque somente a partir do versículo 10 que a gente entende o verso seguinte, que é muito profundo. Ele já começa a falar aqui de uma consagração, né? Ele fala aqui, cadê? Observando, no entanto, aquele por um momento foi feito menor que os anjos, por um momento foi menor que os anjos, Jesus curado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Jesus experimentou a morte em benefício de todos. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo veio a existir, Jesus, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Olha só a expressão aqui da King James, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Está falando a respeito de Jesus, tornando os filhos perfeito. E a gente vê muito essa expressão no livro de Levítico, quando a gente enxerga, né, o sumo sacerdote consagrando
né, consagrando no dia de Yom Kippur o sacrifício. E o animal, né, o animal deveria ser apresentado perfeito, sem mancha, perfeito, ou seja, sem nenhum defeito, perfeito para o sacrifício. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós nos devemos apresentar diante de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 1, rogamos pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos, olha, o corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A conexão é tremenda, tremenda demais. E aqui é a mesma ideia, que tudo veio a existir, tornar-se perfeito por meio do sofrimento de Cristo, o autor da salvação deles. Assim, olha aqui o ponto chave para a compreensão é esse aqui, ó. Assim, tanto que santifica, quanto os que são santificados advêm ou provém de um só. Essa ideia aqui do autor aos Hebreus, da onde que ele está extraindo esse conceito? Ele está extraindo esse conceito, essa ideia, essa visão, tá? Lá do dia de Yom Kippur, no dia da expiação, que inclusive aponta para a vinda de Cristo, né? Por isso que é importante e interessante a igreja conhecer as festas bíblicas, porque a partir dela a gente consegue compreender o plano da redenção de uma forma diferenciada, tá bom? É verdade. Conseguimos enxergar através das festas bíblicas com maior clareza o plano da salvação. Não de forma superficial, mas profunda. O que santifica, ele está relembrando, né? Vale lembrar que essa carta aqui foi escrita aos Hebreus, então os Hebreus têm muita familiaridade com todas essas expressões do autor aos Hebreus. Ele não se atém a ficar explicando, porque quem está lendo sabe daquilo que está se tratando do autor, tá? A profundidade, o nível da profundidade do autor aos Hebreus se deve por causa da profundidade daquelas pessoas que estão lendo e recebendo todo o conteúdo dessa carta, são irmãos em Cristo, que são entendedores dessas expressões, tá? Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. De que ele está falando? Ele está falando e recordando que no dia da inauguração, coisa linda, do tabernáculo, Arão foi consagrado. Arão foi consagrado juntamente com seus filhos. Era para colocar o texto aqui, né? Seria bom a gente colocar o texto aqui, mas se não me engano está em Levítico capítulo 9. Vou dar um pulo lá em Levítico, rapidinho aqui, para os irmãos entenderem o quanto isso é profundo, né? E o que o autor aos Hebreus está extraindo a ideia, né? Da onde ele está extraindo a ideia, por que ele está falando dessa maneira. Eu acho que é o capítulo 9 mesmo. Vou tentar ver aqui. Aconteceu. Lá. Aconteceu no dia 8º. Aqui está falando do dia da expiação, né? Se não me engano, está falando do dia da expiação no dia da inauguração, porque no capítulo 6, cadê? Então entraram aí na tenda da congregação, depois saíram abençoar o povo. É isso mesmo, depois Arão levantou suas mãos, calma aí.
o sangue. Isso aqui é a expiação. Porque existe a expiação, né? Feita em prol de Arão e os seus filhos. Aqui. Aconteceu no 8º dia, né, que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tome um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Então, só para a gente organizar as coisas aqui, o bezerro é para a expiação de Arão e os seus filhos, ou seja, para o ato da consagração de Arão e seus filhos. Por quê? Porque Arão, embora sendo o sumo sacerdote, né, chamado pelo Senhor para esta finalidade, né, o Senhor o chamou, o Senhor o designou, contudo, ele é um homem, e como todo homem carece de expiação, de perdão. Então, um bezerro para a expiação de Arão e os seus filhos também foram consagrados no dia da inauguração do tabernáculo. E agora, para a expiação do povo, né, para a expiação do pecado do povo, o Senhor ordena que fosse trazido até eles o bode, né, o bode para a expiação do pecado. O autor aos Hebreus ele vai tratar mais profundamente a respeito do dia da expiação no capítulo 9, que inclusive é o capítulo mais fascinante para mim, né? Dos capítulos mais fascinantes para mim da carta aos Hebreus. Então é daqui, senhores, é daqui que ele está extraindo a ideia e o conceito da consagração de Arão. Amém? Deixa eu ver aqui capítulo 9, deixa eu ver o capítulo 10, ver se... Aqui é Nadab e Abiú. Capítulo 8. Capítulo 9. Na íntegra que a gente está fazendo aqui, porque... Aqui, capítulo 8. Aqui está mais claro. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos, né? Toma Arão e seus filhos com ele. E os vestidos, ou seja, as vestes brancas, olha aí, e os vestidos, e o azeite da unção, coisa linda, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, ou seja, os pães asmos para serem apresentados dentro do tabernáculo, né, porque ele iria ser inaugurado, então eles deveriam já estar com os 2 pães asmos em mãos, já deveriam estar com os 2 carneiros não para expiação, mas para a consagração do tabernáculo, também para a expiação de Arão e seus filhos, junto a toda a congregação à porta, ó, toda a congregação como testemunha, né, dessa consagração. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, a congregação ajuntou-se à porta da congregação e disse Moisés. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. E Moisés fez chegar, Arão e seus filhos e os lavou com água. Quem fez chegar a Moisés, e além de fazer chegar a Moisés, foi Moisés, né, quem os lavou. Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água e lhe vestiu a túnica, né? Ou seja, Arão estava sendo consagrado no mesmo dia, juntamente com seus filhos, para inaugurar o tabernáculo. E isso tem uma conotação profunda com respeito à vinda de Jesus e à obra que ele realizará juntamente com seus filhos. E lhe vestiu a
túnica. Olha aí que lindo. Cingiu com o cinto, pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, né? Consagração de Arão. Depois lhe pôs o peitoral, pôs a mitra sobre a cabeça, né? A lâmina que está sobre a testa, escrito Santidade ao Senhor. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. Ele ungiu a Moisés, ou melhor, Moisés ungiu a Arão e seus filhos, consagrou Moisés, Arão e seus filhos, e agora ele também, né? Ele também unge o tabernáculo. Ele espargiu 7 vezes sobre o altar. Ou seja, né? Quem iniciou a primeira consagração do tabernáculo não foi feita por Moisés, não foi feita por Arão, foi feita por Moisés, para que servisse como modelo, para que quando Arão fizesse, ele tinha um modelo para seguir. Lembra das palavras de Jesus, que ele não fazia as coisas que queria, mas ele fazia tudo conforme o modelo que o Pai lhe revelou e falava as coisas que o Pai lhe revelara? Vai fazendo as conexões aí. Muito tremendo. Então, Moisés aqui é uma figura do próprio Deus, né? Nesse sentido aqui, no que diz a respeito da consagração do tabernáculo, que é um apontamento profético para algo maior. E falaremos disso posteriormente, tá bom? Dele espargiu 7 vezes, enfim, cumpriu todo o processo, né? Também Moisés, versículo 3, olha lá. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Coisa linda. Primeiro foi Arão. Arão foi consagrado primeiro, né? Há uma ordem, há uma sequência. Glória a Deus. Coisa linda. Os irmãos estão entendendo, né? Primeiro Arão foi apresentado diante de Moisés, consagrado, né? Foi feita expiação em prol dele, para que se cumprisse toda a justiça. Não que, né, de forma em relação a Jesus tivesse pecado para que fizesse expiação por ele, né? Mas isso é uma figura, né? É um tipo. E o tipo nunca é perfeito, como Arão não era perfeito, mas Cristo sim. Cristo é perfeito, foi perfeito em tudo que fez, que viveu, que falou, né? Tudo foi feito. Ele disse: ninguém me convence de pecado. Senhores, ninguém pode falar a respeito disso, porque todos nós pecamos. O apóstolo João vai ratificar essa mensagem, vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já cometeu pecado, porque cometeu qual pecado? Da mentira, porque todos nós pecamos. Amém? Mas a respeito de Cristo, de Jesus, o Salvador, ele é o príncipe da nossa salvação, então ele não cometeu pecado. Amém? Então agora, após a consagração de Arão, de ter vestido Arão com novas vestes, vestes brancas sobre Arão, entendeu? Depois a gente vai conseguir enxergar, né? Aqui nós vemos a figura, mas vamos enxergar Jesus vestido de branco, com vestes talares até os pés, com um cinturão de ouro na sua cintura, né? O que significa isto, né? Significa as vestes do sumo sacerdote, né? As vestes do sumo sacerdote. E ele não é só sumo sacerdote, como ele é rei. Ele é rei e sumo sacerdote. Coisa linda.
Como rei, ele vem da descendência de Davi, mas como sumo sacerdote, ele vem antes de Arão, mas ele pode ser figurado, né, no ofício sacerdotal de Arão. Mas a ordem, ou seja, a sequência, né, de antecessores para o sacerdote vem antes de Arão. Ele vai falar sobre Melquisedeque. O autor aos Hebreus vai pontuar a partir daí, né, a partir desse conceito, dessa introdução que ele está fazendo para falar de Arão, para falar de Moisés, né? A gente vai voltar lá em Hebreus para concluir essa temática aqui e concluir esse conceito e esclarecer. Então, depois da consagração de Arão, agora vem a consagração dos filhos. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Os filhos de Arão. Vestiu-lhes a túnica e o cingiu com cinto. Apertou-lhes a tiara, né? Tiara na cabeça, coroa. Lembra lá em Apocalipse, né? Capítulo 7, capítulo 14, vai dizer que e viu uma multidão com vestidos de vestes brancas e uma coroa na cabeça. Aqui, ó, as tiaras, as coroas na cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, né? Então fez chegar o novilho da expiação de pecados. Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Degolou, Moisés tomou o sangue, pôs dele sobre o seu dedo, as pontas do altar. Tudo para que se cumprisse toda a justiça, né? A justiça da redenção. Agora sim podemos voltar, tendo esse entendimento de que o autor aos Hebreus está lembrando, recordando, fazendo uma alusão à consagração de Arão e seus filhos. Agora sim, essas vestes que é mostrada lá em Levítico é uma figura para falar-nos de realidades espirituais maravilhosas. O que é? Trazer muitos filhos à glorificação. Olha aqui. Vamos colocar na King James aqui, que estava bom demais na King James, né? King James está falando da glorificação. Olha lá. Conduzir muitos filhos à glorificação. Para isso, né, para conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, o Pai, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito. Por meio de quem que ele está falando? Está falando dos filhos, tá? Tornasse perfeito. Cristo é perfeito, né? A obra dele foi perfeita. Tornasse perfeito por meio do sofrimento, né? O autor da salvação deles, né? Está falando a respeito de Jesus, tá? A respeito de Jesus. Tornasse perfeito, né? Aperfeiçoando a Cristo. Aperfeiçoando a Cristo através do sofrimento, né? Então, o autor da nossa salvação foi aperfeiçoado através do sofrimento. Mais uma vez, Paulo corrobora muito com esse entendimento quando ele diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que padeceu, né? Pelo sofrimento, a dor, o sofrimento trouxe a Jesus a santificação, trouxe a Jesus a firmeza para obedecer e cumprir o propósito que ele foi designado. E ele cumpriu, foi fiel, venceu. Ele é o autor da nossa salvação, tá? Assim, tanto o que santifica, aqui ó, tanto o que santifica quanto os que são santificados, advém de um só. Quem é um só? É o Pai. Os que santifica e os que são santificados, né? O que santifica é Jesus. E os que são santificados através de Jesus. E advém de quem? Através de um só.
Entende?